Fala galera Power, esse é o programa Seja Power, onde a gente discute temas relevantes que te ajudam a ser um profissional referência e valorizado com o Power BI. Eu sou Renato Lira, um planilheiro apaixonado pelo Power BI, em especial as linguagens M e DAX. Hoje nós vamos tirar uma dúvida super interessante de um aluno nosso do curso DAX Definitivo Fundamentos. Vocês estão vendo minha tela, onde basicamente ele tem uma tabela de fatos, onde vamos olhar o modelinho aqui, onde ele tem, para cada data, ele tem o status de determinada operação. E esse status, ele quer que qualquer valor de data, ele mostre se está no status gerando ou não gerando, mas não quer apenas que mostre gerando ou não gerando. Ele quer que ele mostre esse bloco de dias consecutivos em que está marcado como gerando. Quantas informações tem? Então, nesse caso aqui, a gente tem cerca de 10, nesse outro tem cerca de 18. Então, ele quer 18 para todas essas datas aqui, ele quer 10 para todas essas datas, ele quer, se não me engano, 22 para todas essas outras datas, tá? Então, é um desafio interessante e esse foi inclusive a máscara, né? A gente deu uma adaptada à informação que ele passou para a gente. Na verdade, isso aqui é o sugerido. Ele já trouxe utilizando esse recurso, né? É um recurso bem interessante, tá? Onde a gente habilita os controles deslizantes, onde no próprio visual a gente é capaz de alterar a informação que a gente consegue ver. É como se fosse um filtro dentro do próprio visual. Beleza? Então, primeiro vamos por partes. Assim que ele me mostrou essa informação, a gente tem várias formas e vários locais onde a gente tem como resolver esse tipo de informação. O primeiro é pensar em blocos de dias consecutivos, onde eu não estou gerando, e blocos de dias consecutivos, onde eu estou gerando. Seria o complemento, tá? Então, eu simplesmente listar as datas de maneira sequencial e identificar esses blocos, a gente conseguiria fazer esse tipo de coisa. Existe uma particularidade, uma função muito importante na linguagem M que torna essa tarefa fácil. Então, eu vou dar algumas alternativas para vocês aqui e a primeira seria resolvendo justamente através do Power Query. Então, ao abrir o Power Query, a gente já tem aqui uma consulta previamente feita, onde a gente tem, para cada data, a gente tem as informações do status gerando ou não gerando. Por esse caso, eu tenho que garantir que as minhas datas estejam ordenadas, ou seja, o dia 2 vem depois do dia 1, o dia 3 vem logo depois do dia 2 e assim sucessivamente. Se tiver alguma data embaralhada, eu simplesmente não vai funcionar essa abordagem. Então, um passo muito importante é que a gente venha aqui e ordene do menor para o maior. Sendo que na linguagem M, a forma com que ela avalia as coisas, essa operação de table.sort, onde a gente garante a ordenação, ela não persiste em memória. Então, a gente tem que forçar um pouco a barra para que isso passe a persistir. Então, a gente tem que pegar essa expressão e abraçar como table.buffer, onde eu forço que essa informação após a ordenação seja persistente em memória. Então, desse jeito, eu garanto que as datas aqui estão de maneiras sequenciais. Mas se você perceber, a gente tem um grande bloco aqui de não gerando para ter várias datas, né, intercaladas entre gerando e não gerando. Onde eu quero que esse aqui seja um bloco, esse outro seja um outro bloco e assim sucessivamente. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso simplesmente vir aqui no meu status, botão direito, agrupar por. O que é que ele vai fazer? Ele vai identificar os valores diferentes embaixo dessa coluna e separar as informações. A operação que eu vou colocar aqui seria todas as linhas e vou clicar em OK. Ele identificou que eu só tenho dois status, gerando e não gerando. E esse é o comportamento desejado e que na maioria dos casos a gente quer de fato ter essa informação. Sendo que essa função na linguagem M, ela tem um argumento adicional, que normalmente não é utilizado, que se a gente adicionar esse group kind, né? Eu não quero que ele junte todos os não gerando e gerando. Eu quero que ele junte apenas os não gerando e gerando de maneira sequencial, que é justamente o que esse vírgula zero
faz. Então, olha a beleza que ele faz. Ele identificou várias sequências intercaladas entre gerando e não gerando, e ele, como eu selecionei todas as informações, ele adicionou uma coluna, onde nessa coluna eu tenho a lista de todas as datas propriamente ditas, tá? Então, a gente tem aqui quantos dias ele passou não gerando, quantos dias ele passou gerando para cada bloco. Então, de certa forma, aqui me sobraram 73 linhas, eu posso garantir que para esses dados carregados, eu tenho 73 blocos intercalados entre gerando e não gerando. O que é que eu posso fazer? A partir de agora, eu posso vir adicionar uma coluna índice de 1. Eu vou chamar não mais índice, eu posso renomear pelo próprio código, né? Até uma boa prática a gente fazer isso, de bloco. E ao renomear esse bloco, eu consigo identificar todos esses blocos. Eu não preciso mais dessa informação de status, eu vou tirar. Por quê? Porque eu vou expandir todas essas tabelas. E essas tabelas possuem, além do status que eu acabei de deletar, a data, não quero essa opção, e eu vou lá, eu tenho tanto o meu status e a data, e a qual bloco essa informação pertence. Eu poderia ir um pouco além, tá? E já pré-calcular quantos dias eu tenho em cada bloco. Então, se eu voltar aqui na minha etapa de linhas agrupadas, se você reparar, ele pede para agrupar a partir da tabela da etapa anterior. Através da coluna status, eu tenho uma chave dentro de outra chave, ou seja, uma lista dentro de uma lista, onde a gente adiciona colunas. A primeira coluna, eu peguei essa informação de tabela. Uma segunda coluna, por exemplo, se eu colocar vírgula aqui entre chaves, eu posso colocar a duração, e nessa duração eu coloco each table.row count do underline. Para quem não entende essa anotação, procura que a gente tem vídeo aula aqui no canal, onde a gente fala sobre listas, sobre registro, sobre função, a sintaxe da linguagem M, onde a gente consegue criar esse tipo de coisa. E falta um terceiro argumento, seria o type number. Estou dizendo que essa informação, table.rowCount, seria do tipo número. Então, a gente sabe que esse primeiro teve 175 dias de não gerando, o segundo 3, ficou intercalando, e a gente tem essas informações com esses valores, tá? Então, eu pré-computei aqui, durante o meu ETL, uma informação que, com base nessa informação, eu consigo fazer a conta e mostrar o que o aluno precisa, tá? Então, vem aqui, simplesmente eu fecho e aplico. E agora, com esse modelo sendo alterado, ele vai ter essas colunas adicionais. Se a gente ver aqui, ele carregou na minha tabela de fato, tanto para cada data, a qual bloco ele pertence, e nesse bloco que ele pertence, qual é a duração desse bloco, que é a demanda que veio pelo aluno, tá? A gente consegue simplesmente vir e identificar. Então, vamos fazer aqui uma medida, e nessa medida eu posso, seria duração vou aumentar aqui para vocês, do bloco. Seria simplesmente eu vir aqui e calcular um máximo da minha fato duração. Por quê? Nesse caso, onde eu tenho datas, várias datas selecionadas, para cada data a gente tem a informação propriamente dita, tá? Então, se eu colocar essa informação aqui, a gente vê que eu tenho, esse bloco teve 12 dias não gerando, esse bloco teve 72 dias gerando. Já, se eu mudar esse filtro aqui, a gente inverte. Eu tenho que esse bloco teve 18 dias gerando e assim sucessivamente, tá? Então, só ver qual é essa data aqui, 24/3. Então, se eu invadir 24/3, a gente vê que não importa se eu tenho um mês onde meu filtro ele pré-corta a informação, que ele está retornando o valor apropriado. Mas, Renato, e se para esse caso aqui eu não queira que apareça o dia 22, que seria a duração do bloco, eu queira que apareça de fato o que eu consigo enxergar? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao invés de 22. O que é que a gente faria? Basicamente, a gente tem que acessar o contexto de filtro externo, ou seja, o contexto de filtro que vem desse filtro. E a gente tem um primeiro problema.
esse controle deslizante, ele é uma componente feita a nível de visual. Então, se a gente vem aqui nos mais opções, mostrar como uma tabela, a gente pode ver que, apesar de a gente esteja vendo apenas de 3 de janeiro de 2022 até meados de março, a gente tem informações calculadas para além desse período que a gente está selecionando. Então, com a linguagem DAX, que existe antes dessa interface do visual, eu não consigo saber qual que é esse limite superior. Então, o uso dessa funcionalidade, ela nos limita ao ponto de eu querer fazer essa alteração nessa borda, eu não ser capaz, tá? Então, basicamente, para contornar isso, a gente tem que mudar um pouco. Eu tenho que tirar essa segmentação de dentro do próprio visual, que, de novo, é algo feito na esfera do visual. A DAX Query, a consulta feita ao modelo de dados, retorna todos os pontos. Porém, o visual escolhe mostrar, dar zoom apenas nesse range. Então, a sugestão é a gente quebrar essa informação do eixo X, né, que seria do tempo, e colocar uma segmentação de dados externa. Por quê? Agora sim, com essa segmentação de dados externa, a gente consegue ver e ter acesso a esse filtro, né, que esteja pré-carregado. E com esse filtro pré-carregado aqui, a gente consegue escrever uma expressão que conserte, né? Então, só colocar aqui a medida que a gente fez. Eu não quero mais aparecer 22, eu quero que apareça a quantidade de dias que restam após essa minha informação. Então, a gente vai criar uma medida. Vamos criar essa medida, nova medida, seria a duração visível, certo? E nessa duração visível, a gente vai, primeiro, identificar qual que é o bloco da data específica. Então, temos um contexto de filtro externo, oriundo dessa segmentação, e nós temos um contexto de filtro interno, onde para cada barrinha dessa a gente tem uma data específica. E para essa uma data específica, a gente tem um único bloco. Então, eu vou criar uma variável, bloco atual, e eu vou colocar simplesmente o máximo do fato bloco. Com essa informação, eu consigo contar o número de linhas da minha tabela de fatos que pertença ao mesmo bloco. E mais, ele pertença ao mesmo bloco respeitando esse contexto de filtro externo. E como que a gente acessa isso? A gente vai ter que modificar o filtro. Modifica o filtro usando a famosa calculate, né? Então, vou colocar aqui var valor. E esse valor vai ser a minha calculate de quem? Eu vou contar o número de linhas da minha tabela de fatos, tá? Porém, eu vou alterar o contexto de filtro. Primeiro, eu vou restabelecer o filtro na de calendário. Então, eu coloco aqui o meu all selected na minha de calendário. E eu tenho que restringir. Eu quero apenas contar os dias dentro desse range pertencentes ao bloco atual, o bloco que respeita o filtro interno, o filtro da data específica, que seria aquele cujo bloco seja igual ao bloco atual. Então, return, no caso, o valor. Então, desse jeito, quando a gente coloca aqui a duração visível no nosso gráfico, a gente tem agora os 16. E se eu, ao invés de o limite superior ser 18 de março, eu voltar para 17 menos 1, ele passa a mostrar 15. E esses blocos intermediários, onde eles estão 100% imersos dentro desse range pré-selecionado, eles continuam tendo o mesmo valor, tá? Então, à medida que a gente for brincando aqui, a gente consegue ter essa mudança, né? E esse comportamento desejado, que foi o que o aluno precisava. Mas, Renato, você fez uma solução que foi um misto de linguagem M e de DAX. Daria para fazer de DAX? Sim, daria para fazer no DAX, mas a gente teria que ter uma abordagem um pouco diferente, mais ou menos na linha do que já foi feito. Fica de desafio aqui para vocês fazerem. Depois coloca aqui no comentário do vídeo. E se tiver mais gente interessada em ver essa mesma solução 100% no DAX, né, sem eu criar esses blocos a partir da linguagem M, escreve aqui que a gente faz um vídeo especificamente sobre isso.